A paz do Senhor Jesus, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, na casa do irmão Pedro, do canal ID, do irmão Israel, do canal Reino de Deus. Vamos fazer um estudo hoje focado nos últimos tempos. Esse estudo, nós vamos usar essa luz aqui para direcionar a gente. Tomara que dê para vocês verem na gravação também. Esse estudo, irmãos, é um estudo que nós vamos gravar pela primeira vez. É um estudo que ele vai implicar esses 5 estudos que são temas que são recorrentes nos nossos canais. Vai pegar aqui, não sei se dá para ver, as 7 festas, as 2 casas de Israel, as 2 testemunhas, 70 semanas e as 7 igrejas. Cada um desses temas, eles já por si só, eles já formam um estudo grande. Tem estudo no meu canal, no canal do irmão Pedro, no canal do irmão Israel. Só que quando chega aqui nesse ponto, as 7 igrejas, que está aqui representada nessa menorá, é um estudo que é necessário que a pessoa tenha pelo menos o entendimento básico do que seria as 7 festas, as 2 casas de Israel, as 2 testemunhas, 70 semanas e as 7 igrejas. Esses 5 grandes estudos, encaixado em apenas um estudo. É um estudo difícil de explicar. Nós vamos se esforçar para explicar da melhor maneira possível. E nós vamos fazer o seguinte: antes de introduzir a lousa para vocês, a gente quer ler pelo menos uns 3 ou 4 textos. Se encontra em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 11 e Zacarias capítulo 4. É necessário desses 3 textos, ou até mais se aparecer, para começar a introduzir os irmãos no estudo da lousa. Amém. Eu tenho aqui o texto de Apocalipse 1, que a gente vai começar introduzindo esse estudo. Pode ser a partir do verso 9? A partir do verso 9, vamos lá. Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinham na mão direita 7 estrelas, e na boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Vamos tentar contextualizar aqui para os irmãos da maneira mais fácil possível. Apocalipse 1, vocês me ajudam a lembrar. Esse texto aqui, de Apocalipse 17, que diz: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ele se apresentou de uma maneira, acho que ele até fala aqui dos olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Essa maneira que ele se apresenta para as 7 igrejas, ele vai distribuir, pelo menos a maioria das partes, para algumas igrejas. E a gente vai ver que eles vão mandar referência para vários profetas. Primeiro ponto interessante: João, ele escuta uma voz como de trombeta. Primeira coisa que Jesus queria falar para eles, mostrar para João a voz como de trombeta. Quando João olha, vira para trás, ele vê o Senhor com uma roupa de sumo sacerdote. E o livro do Apocalipse acaba na festa dos tabernáculos.
Aí o Senhor Jesus já começa a mostrar referências dos profetas. Fora como ele se apresentou, ele já começa a destacar as 3 festas finais, que vai ser tema do vídeo aqui também, né? As 7 festas. E o legal dessa vestimenta é que ele está nos levando para a festa da expiação, para o dia da expiação. Já vai da ligação para nós com o dia da festa das cabanas. O interessante é que quando ele aparece para João, ele sinaliza a presença dele com voz de trombeta, uma festa. Logo depois ele aparece vestido com a roupa de sumo sacerdote, expiação. E a terceira festa, que é a festa dos tabernáculos. Todas essas 3 festas estão dentro do recado principal às 7 igrejas, que estão dentro da última semana de Daniel, que é o que a gente quer mostrar nessa lousa para vocês. Se a gente ler o Apocalipse 1 e passar batido sobre essas informações, a gente não percebe que Jesus ele já estava pontuando e sinalizando para João recados que ele vai querer dar a essas igrejas. E essa mensagem que ele está dando para as igrejas, ao anjo das igrejas, para Éfeso e todas as outras, é um recado único. A gente tem que entender que isso é um recado único. Ele didaticamente, e por causa do contexto da época das igrejas, ele pontuou um recado direcionado a cada uma delas, que era, de fato, aconteceu de forma literal, mas o recado que ele está dando é um recado único e contínuo para todas elas, que serviria para o tempo do fim, um recado para o tempo do fim, para a igreja do tempo do fim. Outra coisa importante é lembrar que Jesus Cristo estava com uma roupa de sumo sacerdote e passeando no meio dos 7 candeeiros, não era de uma maneira só ilustrativa para João. Aquilo ali ele estava mostrando uma função de sumo sacerdote, que era de colocar a menorá em ordem, acesa, através de exortações locais para essas igrejas. Por isso ele estava arrumando o candeeiro, porque só depois na lei é que podia ser aceso o incensário e entrar dentro do Santo dos Santos. O interessante, irmão Pedro, é que jamais a gente pode ler isso daqui como contexto histórico. Jesus, no início do livro, fala que o livro é a profecia, palavra revelada para os cegos, e é uma profecia. No final do livro, fala bem-aventurados que guardam as profecias do livro. Então o livro começa com uma profecia e acaba com uma profecia. Jesus vai usar um contexto histórico e vai pegar 7 igrejas que estavam lá na Ásia, e ele vai enumerar elas, e o interessante é que ele vai falar que isso é um mistério, mas não é somente um mistério pegar 7 igrejas e pegar o nome delas e colocar em cada castiçal. Isso não é um mistério. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, antes do irmão Israel ler um texto que ele está segurando ali para a gente ler, não existia somente 7 igrejas na Ásia, não existia somente 7 igrejas no mundo. Essas igrejas, elas estão recebendo exortação, ele está falando o que ele tem a favor, o que ele tem contra. Então, né? Agora a igreja de Gálatas, a igreja de Coríntios, a igreja de Tessalônicas, todas elas precisavam, a igreja dos judeus que estavam na Judéia, todas essas igrejas foram para onde? Será que elas estavam perfeitas? Claro que não. Não quer dizer, através só dessa meditação bem leve mesmo, mas dá para entender que Jesus está usando isso como uma tipologia. No final do livro, Apocalipse 22, ele vai falar que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas, tudo que ele falou no livro, às igrejas. E no início do livro ele está falando com 7 igrejas. Depois vocês podem ver Apocalipse 22, verso 16. Então o termo igreja está lá no final do livro, isso que é interessante. Tem mais alguma coisa para... Eu posso dar uma ressalva antes? Sim. Então, como você falou do contexto histórico, né? Então a gente vê essas igrejas, elas estão numa disposição na Ásia. Por quê? Porque na Ásia a gente vê que estava havendo uma grande perseguição por meio de um imperador chamado Domiciano. Ele impôs uma perseguição de 10 anos nessa região. Por isso que a gente vai ver o termo tribulação de 10 dias. Isso aqui vai ser interessante para nós, para o tempo do fim, que vai estar na segunda lousa, né? Então, se a gente ver aqui, a gente vai ver que havia essa grande perseguição. Então, ele está utilizando essa grande perseguição daquele tempo para mostrar a perseguição do tempo final. O que ele não quer é que a gente leia essa coisa como um contexto histórico e perca a revelação logo no começo do livro, não é? Exatamente. Então, para contextualizar, eu acho que existem vídeos no canal de nós 3 falando sobre esse mistério da menorá, sobre as testemunhas que estão aqui como lâmpadas acesas, mas a gente vai introduzir, a gente leu esse primeiro capítulo do Apocalipse, agora a gente vai ver, que nos leva para Apocalipse 11.
para a gente entender o que são esses dois candeeiros ali. O texto de Apocalipse 10, Começa A partir do verso 5. a partir do verso 5 vai dizer assim, Apocalipse 10, verso 5, depois nós vamos entrar no Apocalipse 11. Então vou ler o texto aqui para os irmãos. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra e o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. No grego a expressão aqui no verso 6 pode ser já não haverá o tempo. Interessante, Né? Vou Isso aqui comentar. está no grego. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na tua mão, na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui, pois, ao anjo, dizendo que me deste o livrinho. Então ele me falou: toma, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário ainda que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vai entrar no Apocalipse 11, tá? Não, aqui a gente tem que contextualizar o 10, de maneira Ok. bem rápida. Vale, ó. O verso 6 diz assim: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá mais tempo. Então o que aconteceu? Esse anjo, ele desceu do céu, ele estava envolto de uma nuvem, os seus pés eram como coluna de fogo, ele tinha o rosto como o sol. Eu não falei na sequência, mas é o contexto do Apocalipse 10. Também era o intervalo da sexta trombeta para a sétima, né? Então ele coloca um pé na terra e outro no mar. Quando a gente vai ver em Apocalipse 13, que do mar vai sair uma besta, do mar, 7 cabeças e 10 chifres, e da terra vai sair uma besta de 2 chifres, uma só cabeça e 2 chifres. É o falso profeta e as revelações que estão em Apocalipse 13. Isso ele está no Apocalipse 10, é um capítulo muito importante, que ele está reconstruindo a história toda. E é um momento muito importante porque já haviam tocado 6 trombetas. Quando ele fala aqui que ele levantou a mão para os céus e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, ele está levando a gente para Daniel, capítulo 12, justamente quando vai falar de tempo, tempos e metade de um tempo. É referências para vários cantos dos profetas. É necessário ler isso daqui porque aí ele ressalta a última trombeta. Quando toca a última trombeta, se cumpre um mistério de Deus, que está relacionado a isso também. Vocês vão aprender, nós vamos falar aqui para vocês, que esses 7 castiçais, Jesus ele construiu de uma maneira, a revelação ele construiu de uma maneira que a gente iria colocar essa mensagem na última semana. E a última semana também faz parte desse mistério aqui, que fala que nos dias da voz do sétimo anjo, do último, né, do sétimo, quando ele tocar a sua trombeta, que é a sétima, se cumprirá o mistério de Deus, que envolve a última semana. Sétimo anjo, sétima trombeta, última semana, ela não aconteceu. Então aonde ela foi parar? Dentro dessa semana, o que acontece? Ainda vai entrar essa menorá como revelação. E diz que João come o livro, né? Resumindo, ele vai ter que profetizar outra vez a povos, línguas, nações e reis. Isso é importante falar, não é? Profetizar outra vez o quê? Quem é que vai profetizar? Não é somente João que vai profetizar, somos nós que vamos profetizar. E, na verdade, também as 2 testemunhas. Né? Essa mensagem cai na mão das 2 testemunhas. E por que profetizar? Profetizar o quê? Outra vez. Por quê? A partir do Apocalipse 11, vocês vão perceber que Deus vai começar, a profecia ela vai começar a reconstruir coisas profetizadas antigamente. As visões de Daniel, as visões de Zacarias, elas vão começar a se ligar uma na outra. E vai aparecer mais visões ainda. Apocalipse 11 vai aparecer termos como testemunhas, que está na visão de Zacarias. Oliveiras e candeeiros. A edificação da casa. A edificação da casa que está em Zacarias, a besta que surge do abismo, é a mesma que está no Apocalipse 13, que é semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ou seja, as profecias que foram já profetizadas uma vez, elas vão estar sendo retomadas, profetizadas outra vez, mas agora com a revelação do próprio livro do Apocalipse, encaixando profecias umas nas outras e nos revelando as coisas que vão acontecer no fim, revelando as igrejas, como diz o Apocalipse 22, as igrejas, as 7 igrejas, não no contexto histórico, mas para nós também, até chegar no final, onde as 2 testemunhas profetizam.
O texto de Apocalipse 11 agora, que vai começar a jogar a luz no Apocalipse 1. Eu vou ler aqui então o texto de Apocalipse 11. Não precisa ser do 1 não, pode ser a partir do 3. Do 3, isso. Ok, do 3 então. Vai dizer assim: darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas 2 oliveiras, olha só a ligação com Zacarias, e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Atente para essa expressão, 2 candeeiros em pé diante do Senhor, que está aparecendo no quadro aqui. Agora pergunta, 2 testemunhas, quem que é? Em palavras rápidas. 2 testemunhas? São só 2 homens? Não, aponta para aquele povo. Por isso que é necessário as 2 casas de Israel. 2 testemunhas, 2 casas de Israel, com o poder de Moisés e Elias. Judeus e gentios, né? Judeus e gentios. Isso é o que é necessário compreender para entender o que a gente está falando. Se você não compreende isso, pode até continuar assistindo. Vai fazer sentido, de pouco a pouco vai fazendo sentido. Mas se você não compreende, você vai ter que buscar esses estudos aqui para somar com esse daqui que engloba todos os outros. O mistério desse castiçal de 7 braços, o que Jesus está dizendo que é mistério, não foi o que ele já revelou no Apocalipse 1. Ali ele já diz o que é um mistério, mas aquele mistério ali, ele está escondido aqui nesse castiçal. Porque nesse castiçal com 7 igrejas, existem mensagens para as 2 testemunhas e a última semana de Daniel. Neste castiçal, ele contém informações sobre a vinda de Jesus, sobre as promessas às igrejas e sobre as exortações que ele vem fazendo e que as testemunhas haverão de fazer no tempo do fim. Tudo isso está aqui. Vocês têm que entender que aqui nesse castiçal tem 2 testemunhas escondidas e tem a mensagem que elas têm que profetizar no final do tempo, nos tempos, a última semana de Daniel, a promessa da vinda de Jesus, a promessa da recompensa ao povo vencedor e os inimigos que vão aparecer na última semana. Está tudo aqui nesse castiçal e a gente vai tentar mostrar isso para vocês. A gente chegando aí no texto que você leu, de Apocalipse 11, o que a gente teria que identificar aí para começar a entender? Primeira coisa que eu vejo é que identificar os profetas, né? Analisar por meio das profecias que eles deram e tentar compreender o contexto que vai aparecer aqui. A gente vai ver que falar de casa de Deus sendo edificada ou medida, isso vai nos ligar com Zacarias. Acho que é a primeira ou a segunda visão. Exatamente, Zacarias 3 e Zacarias 4. Então a gente vai ter que ir para Zacarias e tentar entender o contexto que lá está para conseguir compreender aqui. Zacarias 4, né? Zacarias 4, né? Zacarias 4. É uma visão Eu vou abrir direcionada. Zacarias 4 aqui. É uma visão direcionada a Zorobabel. Zorobabel e Josué. A do Josué é a anterior, é a da pedra com 7 olhos. Isso. Uma pedra com 7 olhos que é revelado no Apocalipse como 7 olhos do Cordeiro, como os 7 Espíritos do Senhor, espíritos, como as 7 igrejas. Mas vamos pegar só a visão de Zorobabel. Isso está no verso 6. Vamos ler daqui, e aí qualquer coisa os irmãos peçam para me parar. Isso, tem uma perguntinha, vai direto, tem uma pergunta que ele faz ao Senhor, só para o Senhor, tu já sabes. Aí é dali, a partir dali que ele revela o que é. Vai direto logo no assunto, entendeu? Tá, peraí. Fala das 2 oliveiras, Sim, aí ele começa daqui, ó. Prosseguiu, ele disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Olha a ligação com a pedra que você falou. É aquela pedra mesmo. Exatamente. Em meio a aclamações haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel, e aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Agora então vai vir uma explicação aqui sobre o candelabro depois, que diz assim: prossegui e lhe perguntei, que são essas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Que é esse candelabro aqui que ele está testemunhando aqui, tá? Tornando-lhe a falar, perguntei, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu, não sabes o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Pode falar rapidinho essa parte? Você vê que esse texto são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor Deus de toda a terra. Foi o mesmo que o Senhor mostrou para João lá em Apocalipse. Então quer dizer que você teria que voltar direto de Apocalipse 11. Isso. Não esquecer do Apocalipse 1, retornar aqui em Zacarias, entender que é a edificação da casa de Deus, que é uma das visões
e aí conectar os pontos. Nesse tempo, estava a edificação da casa de Deus, uma obra literal. Mas Deus já começa a nos revelar que essa edificação era uma maquete da verdadeira casa de Deus que somos nós. Primeiro porque, quando começou essa edificação, se você pega através de Daniel, capítulo 9, você vai ver que há um início para começar essa edificação. E quando começasse a edificação, já estaria rolando as 70 semanas, da onde nós chegaríamos até a última, que não se cumpriu. Então, cria-se um mistério. Cadê a última semana? E as promessas? E a edificação? A casa que eles edificaram, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, depois Neemias e Esdras, aquela casa acabou no passado. Mas as 70 semanas ainda não acabou. A gente nunca pode perder essa conta. Não é? A linha das 70 semanas estabelecida. Começou a edificação da casa de Deus. Disse que quando se completasse as 70 semanas, teria que ter fim de pecado, cessar da transgressão, espiar da iniquidade, justiça eterna, selar a visão, selar a profecia. E são coisas que não aconteceram. Tem que estar em sincronia. No final das 70 semanas, acaba a edificação da casa de Deus, que começou lá com eles. E cadê essas coisas no passado? Ou seja, se a gente não estiver lendo com atenção, a gente não pega isso. A obra literal acabou. A linha das 70 semanas ainda não. Aonde mostra, Deus revela para nós, através de vários outros textos, que nós somos essa edificação da casa. Posso dar um parênteses nisso? Você vê que no início daquele texto de Zacarias que nós lemos vai dizer assim, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então você vê que ele estava colocando essa construção de uma forma espiritual. Então dessa forma que a gente vai ver que os apóstolos vão falar de uma construção espiritual para Deus. Zorobabel literal, ele edificou uma casa literal. Efésios 2 está aí. Ó. Exatamente. Mas Deus estava querendo mostrar para o Zorobabel Cristo que edificaria a casa no seu corpo. Posso abrir um parênteses em Apocalipse 11 aqui que a gente estava lendo, para entender o contexto? Vai. Então, assim como a gente vai ver que no contexto de Apocalipse 11 vai aparecer as duas testemunhas, e você vai somar com Zacarias 4, você vai ver que também vai ser edificada uma casa. Ela vai começar a ser edificada naquele contexto, e quando você for para Apocalipse 11, essa casa vai estar aparecendo. Que vai dizer assim, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também foi-me dito, dispõe-te médio santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios, e esses por 42 meses calcarão os pés da cidade santa. Qual a intenção de Jesus aí? Mostrar que aquela obra era figura e que a edificação da verdadeira casa não acabou. As 70 semanas não estão concluídas. Esse é o objetivo de Jesus. Perfeito, e aqui Deus está mostrando que ela está sendo terminada. Por isso profetiza outra vez, porque a gente vai dar o recado final. Isso aí. Exatamente. Ainda falta o recado final para ser concretizada a construção do templo ao qual Jesus está falando, a edificação da igreja, a igreja gloriosa do fim dos tempos. Aí Jesus tinha essa intenção que os seus servos, Apocalipse é a revelação para os servos, dependemos dos profetas, iríamos pelo menos passar por esses textos e falar, o Jesus pensando com ele mesmo, agora eles vão começar a entender o que eu disse, o que é o mistério das 7 igrejas. Agora eles vão começar a entender. E se eles começarem a entender isso, eles vão pegar as minhas palavras, como eu me apresentei, as promessas que eu fiz, aí eles vão entender o que eu quero dizer no final do livro. Perfeito? O que a gente pode fazer agora? Agora a gente vai começar a mostrar, assim, passando bem superficialmente sobre algumas igrejas e fincando o entendimento em determinadas igrejas para a gente poder entender a mensagem que Jesus está dando. O Jael que ficou de passar aqui para a gente a continuidade do estudo falando das igrejas. A gente vai chamar a atenção mais para a igreja onde estão acesos os candeeiros, que é Esmirna e Filadélfia. Mas você explica para o pessoal por que eles estão acesos. Muitas pessoas não sabem por que estão acesos, o resto está apagado. Isso, o Jael vai falar isso aí. A gente já apresentou a lousa? De maneira rápida. A lousa aqui, essas partes pretas que vocês estão vendo, tomara que dê para ver, elas fazem a divisão nas ideias. A parte de vermelho aqui está escrito venho a ti, para Éfeso. Para Pérgamo está escrito venho a ti sem demora, ele promete isso. Para Sardes, para Tiatira, até que eu venha. E para Sardes, virei como um ladrão. 4 vezes ele está prometendo a vinda para as igrejas do contexto histórico, porque ele já sabia que não seria só história, seria coisa do futuro para a última semana. E tem o resto aqui que vocês vão ver, termos, você vai falar ainda, né? Só estou apresentando o que está escrito. Por exemplo, para a igreja de Esmirna,
que é onde se destaca toda essa área aqui, vai aparecer termos como primeiro e último e tribulação de 10 dias. Jesus sabia que a gente ia entender isso, não são apenas palavras. Para a igreja de Pérgamo vai aparecer espada da boca, que ele vai pelejar contra os infiéis, que não se arrependerem, vai pelejar contra a espada com a espada da boca. Vai aparecer o termo Balaão e trono de Satanás. A espada da boca está em Apocalipse 19. Ele está batalhando contra os que fazem parte do trono de Satanás. Balaão é um falso profeta. E o trono de Satanás, vocês vão ver que vai aparecer em Apocalipse 13. Por exemplo, em Apocalipse 13 vai ter um falso profeta, que é a besta da terra, e vai ser dado o trono de Satanás para a besta do mar, né? Isso. Para a besta do mar. Então essas coisas voltam a aparecer. Isso daí que a gente teria que pegar. Aqui Tiatira. Jesus vai usar termos como Jezabel, Balaão, Jezabel. Nesse contexto de falar de Jezabel, vai falar grande tribulação. Quando tem Jezabel, tem Elias. Ele não ia jogar Elias na nossa cara, aqui ia ficar muito fácil. Mas ele joga Jezabel, que vai ter Elias, grande tribulação, até que eu venha. A maneira como ele vai se apresentar, eu coloquei aqui, Daniel, capítulo 7, verso 9, e Daniel, capítulo 10, do 1 ao 6, depois do verso 14. Como ele se apresenta para essa igreja? Isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes a bronze polido. Isso apareceu em Daniel 7, quando ele estava revelando a metade da semana. A besta, o chifre pequeno, ia fazer guerra contra os santos durante o tempo dos tempos, a metade do tempo. E aqui exatamente no meio da menorá, no meio da menorá. Você não pode esquecer que essa menorá aqui, ela tem nela acoplada a última semana de Daniel. E essa informação que Jesus dá à igreja de Tiatira é exatamente na cana central. Perfeito. Seria por acaso isso? Não teria como ser. Fugiu do campo da coincidência isso. Virei como ladrão, a gente sabe que a vinda do Senhor como ladrão é uma só. E o que fala em Apocalipse 16? A gente vê que está na questão da sexta taça, e a gente vê que Jesus vai utilizar essa expressão, virei como ladrão. E a gente vê que isso aqui vai aparecer nas parábolas escatológicas de Jesus, vir como ladrão, pegar. Mas na sexta taça ele está vindo como ladrão? Lá está mostrando essa expressão, virei como ladrão, na sexta taça. Ele tinha vindo antes como ladrão? Não. Só a Bíblia apenas fala uma vez. De uma vinda. Na sexta taça. A tribulação já passou. Exatamente. Então você vê que aqui, que nessas igrejas, né, a gente vai ter esse termo, vem a ti, venho sem demora e virei como ladrão. Só que no contexto histórico isso não vai acontecer. Por quê? Porque eles estavam nos remetendo a uma mensagem que viria para o fim. Então, a gente vê personagens como Jezabel, né, a gente vê personagens como Balaão, para que a gente olhasse para contextos desses personagens e encaminhasse para o contexto do fim. Não quer dizer que houvesse uma mulher chamada Jezebel naquela hora, lá no contexto histórico. Mas Deus está mostrando que no final dos tempos vai haver um personagem, que é a Babilônia, que ela vai ter um ministério semelhante ao que o Jezabel fez. E assim como apareceu uma Jezabel naquele contexto do passado, vai aparecer um Elias no futuro. Por isso que a gente vai ver que nas duas testemunhas vai estar aparecendo um personagem, nessas duas testemunhas, que ele vai ser semelhante a Elias. Então ele vai estar nesse contexto aqui. Agora, uma coisa que nós vamos perceber aqui é que tanto a igreja de Efésios, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, todas elas têm um tipo de repreensão. Mas essas duas igrejas, Esmirna, que está ali, e Filadélfia, elas não vão ter repreensão diante de Deus. Então isso mostra para nós que elas são duas testemunhas fiéis em relação às outras. As outras todas estão repreensíveis, mas essas duas estão irrepreensíveis diante de Deus. Olha o que o Pedro falou outro dia, o mesmo cano. Exatamente. A mesma linha ligando as duas. E uma meretriz na cana central. Duas testemunhas diante da grande meretriz. Perfeito. Contra ela. Tem uma meretriz, fora de Apocalipse capítulo 3 ou 4, tem uma meretriz que mata os profetas de Deus? Tem. É a Babilônia. A grande Babilônia. Ela mata os profetas de Deus. Tá Exatamente. E Jezabel, no contexto histórico, ela mata os profetas de Deus. No tempo de Elias, que é representação de uma das duas testemunhas. É o cálice de sangue da grande Babilônia que ela bebe, cheia do sangue dos santos do Senhor. E exatamente no tempo de Elias, a gente vê que Elias, ele se esconde, né, daquele contexto de Jezabel, ele fica 3 anos e meio fora. E a gente vai ver que nesse contexto ele vai dizer aquela expressão: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Isso durante 3 anos e meio. Quando se diz assim, derrubar os teus altares, você cessou o sacrifício. Isso foi 3 anos e meio. Então isso está sendo remetido para nós aqui. Exatamente na metade da semana, quando Daniel fala
que haveria o cessar de manjares de... A Daniel 9 haveria Perfeito. o cessar do sacrifício contínuo. E aí ele se apresenta como óleo, por isso a apresentação. O que Jesus promete para uma igreja, para os